Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a eletrosfera do átomo. A eletrosfera de um átomo é a região onde estão os elétrons, em camadas, em níveis de energia ao redor do núcleo. Esse modelo foi proposto por Bohr. Então, ele dizia justamente isso, que os elétrons estão em camadas, em níveis de energia ao redor do núcleo do átomo. Essas camadas são chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, da primeira até a sétima. Então, nós temos 7 camadas de elétrons. Em cada camada, eu tenho um número máximo de elétrons. Então, para a camada K, 2, para a camada L, 8, M, 18, para N e para O são 32 elétrons, na P, 18 e na Q, 8 elétrons. Então, esse número de elétrons é o número máximo que vai estar em cada uma das camadas. Esse número de elétrons vai variar também de acordo com cada um dos átomos, a quantidade de elétrons que cada átomo tem. Vamos pensar lá, então, para o enxofre. O enxofre tem 16 elétrons. Como que esses elétrons vão estar distribuídos, então, nas camadas? O número máximo de elétrons na primeira camada, que é a camada K, é 2. Então, ele tem 2 elétrons. O número máximo de elétrons na camada L são 8. Ele tem 8 elétrons. Então, se a gente somar 8 mais 2, 10 elétrons. Ele tem 16, então significa que faltam 6 elétrons. Onde estão esses 6 elétrons? Na próxima camada, na camada M. Então, essa distribuição eletrônica vai sendo feita no sentido de ir completando as camadas até distribuir todos os elétrons de um átomo. Essa é a distribuição em camadas. Mas Sommerfeld, em 1916, ele observou que essas camadas, que esses níveis, existiam também subníveis, então subdivisões dentro de uma mesma camada. São raias mais finas. E esses subníveis são representados por letras minúsculas, S, P, D, F. O número do nível corresponde ao número de subníveis que ele contém. Então, o primeiro nível, que é a camada K, só tem um subnível, que é o subnível S. O segundo nível tem 2 subníveis, S e P. O terceiro, 3, o quarto, 4, e assim sucessivamente até o 7º nível. Só que desses 7 níveis, o que acontece é que alguns não são conhecidos para os elementos atuais. Então, nós temos no total só esses subníveis aqui. 1 até o S, 2 até o P, o 3 até o D, 4 e 5 até o F, o 6 até o D e o 7 até o P. Então, esses são os subníveis que estão presentes nos elementos químicos atuais. O Linus Pauling, ele propôs um diagrama, um jeito de nos facilitar a distribuição eletrônica de acordo com esse diagrama e de acordo com a ordem crescente de energia no subnível. Então, eu tenho essa configuração para os subníveis. O que eu poderia fazer? Ir colocando os elétrons nas linhas, completando esses elétrons. Só que Linus Pauling percebeu que não. Essa distribuição, a ordem crescente de energia não é dessa forma, é feita em diagonais. Então, eu vou ter sempre uma diagonal de cima para baixo, e é nessa ordem que eu vou fazer a distribuição dos elétrons, sempre em diagonais de cima para baixo. Cada um dos subníveis também tem uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S pode ser, no máximo, 2 elétrons. O subnível P, no máximo, 6 elétrons. O subnível D, no máximo, 10 elétrons. E o subnível F, no máximo, 14 elétrons. Então, vocês vão ver nos diagramas, por exemplo, 1S, 2.
2s, 2. Toda vez que for s, o número máximo de elétrons vai ser 2. Toda vez que o subnível for p, o número máximo de elétrons, 6. Toda vez que o subnível for d, 10. E toda vez que o subnível for f, 14. Então, esse é o número máximo de elétrons por subnível. Vamos fazer aqui, então, um primeiro exemplo para o átomo de ferro. O átomo de ferro tem o número atômico 26. O que significa isso? Que ele tem 26 prótons. Sendo ele um átomo neutro, ele também tem 26 elétrons, e são esses 26 elétrons que eu vou distribuir. O número máximo de elétrons em cada um dos subníveis são esses que estão representados aqui embaixo. S2, P6, D10 e F14. Então, sempre nas diagonais de cima para baixo. 1s, 2. Então, coloquei 2 elétrons no primeiro subnível. Acabou esse subnível, eu vou voltar lá para o começo do próximo. O próximo é o S2 também. Então, já foi aqui. 1s2, 2s2. 4 elétrons até agora. Volto para o começo do próximo. E aí vai descer aqui, ó. 2p, o número máximo de elétrons é 6. Então, 2p, 6. Eu já distribuí 10 elétrons. Olha aqui. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, foram 10 elétrons distribuídos até agora. Falta 16 para 26 elétrons do ferro. Então, eu vou continuar a minha distribuição. Depois do 2p6, vem o 3s2. Então, 3s2. 12 elétrons. Acabou, volto lá para o começo da próxima. 3p6. Então, aqui, 3p6. Se eu somar o número de elétrons até agora, foi 18. Ainda faltam 8 para 26. Então, eu continuo. 3p6, 4s2. 20 elétrons. Beleza, continuo. Acabou o 4p6, volto lá para o começo da próxima. Agora eu tenho 3d. O número máximo de elétrons no 3d são 10. Só que eu tenho 10 elétrons de ferro para colocar? Não, eu preciso só de 6. Então, esse subnível vai ser o 3d6. Por quê? Porque assim eu completo a distribuição eletrônica do ferro. Ah, professora, mas você disse que para o 3D é 10. Não necessariamente. Por quê? Porque esse é o número máximo. Quando eu estou completando, eu sempre vou colocando o máximo até chegar na última camada, no último subnível. Esse último subnível pode ter menos do que 10 elétrons. Eu vou colocar a quantidade necessária para completar. É como se eu tivesse caixinhas. A primeira caixinha cabe 2, então eu pus 2. A segunda caixinha cabe 2, pus 2. Ah, agora cabem 6, então eu vou colocando, vou completando as caixinhas até chegar no número que eu preciso, certo? Sempre as primeiras, eu vou colocando sempre o máximo, máximo, máximo. Quando chegar na última e estiver acabando os elétrons, eu posso ter menos. Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro. Essa é em ordem crescente de energia. O diagrama de Linus-Pauling é em ordem crescente de energia, por isso que é na diagonal e não na linha horizontal. Mas eu também posso reorganizar, caso eu queira, para a ordem geométrica ou a ordem de distância. Por quê? Porque daí eu vou estar considerando os subníveis, as camadas. Então, camada K, camada L, camada M, camada N. E aí eu tenho camada 1, camada 2, 3 e 4. Então, eu reorganizando, eu vou ter em ordem de distância. Significa o quê? Significa que eu tenho 4 camadas. Ó, camada 1, 2, camada 3 e camada 4. Então, de novo, camadas são os números grandes da frente. Então, camada 1, camada 2, camada 3. O S, P, D e F são subníveis dentro dessas camadas. E o númerozinho lá de cima é o número de elétrons que está presente dentro de cada um dos subníveis.
Que outras informações eu consigo tirar daqui? Eu consigo tirar que 3D6 é o subnível de maior energia. Por quê? Quando eu fiz a distribuição em ordem crescente, de acordo lá com as diagonais, ele é o que fica por último. Então, ele é o subnível mais energético, de maior energia. Eu também consigo saber qual é o subnível mais externo, a camada mais externa, mais longe do núcleo. E aí é o número grande da frente, o maior, que é o número da camada, 4. Então, significa que esse átomo tem 4 camadas de elétrons. E eu consigo também fazer a conversão da distribuição em subníveis para a distribuição em camadas. A camada 1 é a camada K. A camada 2 é a L, a 3 é a M e a 4 é a N. Só tem 2 elétrons na K, tem 8 elétrons na L, 2, 6, 8 mais 6, 14 elétrons na M e 2 elétrons na N. Então, eu também consigo converter a distribuição em subníveis para a distribuição em camadas, em níveis de energia. Vamos fazer mais um exemplo para que fique bem claro isso para a gente. Então, por exemplo, eu tenho o átomo de sódio. O número atômico do sódio é 11, então eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Vou começar lá de cima, descendo. Então, eu vou fazer a primeira camada. 1s2, 2 elétrons. Acabou aqui, ó, vou seguir o tracejadinho lá para cima para a próxima. A próxima é 2s2, 4 elétrons. Para 11 ainda falta 7. Volto, próxima camada. 2p6. Já foram 10 elétrons. Olha lá, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Onde vai estar o próximo elétron? O próximo subnível é o 3s2. Só que eu não preciso de 2 elétrons, eu só preciso de 1. Então, significa que vai ficar 3s1. Essa é a distribuição eletrônica para o sódio. 1 é a camada K com 2 elétrons. 2 é a camada L com 8 elétrons. 3 é a camada M com 1 elétron só. Mais um, para ver se a gente entendeu. Vamos fazer um com bastante elétrons. Vamos fazer o bromo com 35 elétrons. Então, vou apagar aqui, vou fazer igualzinho eu estava fazendo. Então, eu tenho lá, primeira camada. 1s2. 1s2. Volto, próxima camada. 2s2. Volto, próximo subnível. 2p6. Até agora foram 10 elétrons. 3s2. 12 elétrons. Volto lá para o começo da próxima diagonal. 3p6. 18 elétrons. 4s2. 20 elétrons até agora. Acabou aqui, volto lá para o começo da próxima diagonal. 3d10. Então, tinha 20. 30 elétrons. Está acabando. 35 é o meu total. Então, eu vou para a próxima. 3d10, 4p6. Eu não preciso de 6, eu só preciso de 5. Então, o último subnível é o 4p5. Como é que eu vou fazer para agrupar em camadas? Então, eu tenho aqui a camada K com 2 elétrons. A camada L é a 2. Então, camada L tem 8 elétrons. A camada M é a camada 3. Então, eu tenho 3s2, 3p6, mas eu também tenho 3d10. Ah, mas está longe. Não tem problema. Se é 3, é a mesma camada. O número de elétrons aqui é 18. E a última, que é a camada N, que é a camada 4, eu tenho 7 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica em subníveis e em camadas para o bromo.
Um exemplo, um exercício. O vanádio tem o número atômico 23 e eu quero saber quantos elétrons ele tem no subnível 3D. Então, o que eu vou fazer? Distribuição eletrônica para 23 elétrons. Usando lá o diagrama de Linus-Pauling. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Então, lembra lá que eu estou fazendo lá nas diagonais, né? Depois do 3p6, do 2p6 vem o 3s2. Volto para o começo da próxima. 3p6. Até agora foram 18 elétrons. Continuo aqui 4s2 e aí volto lá para o começo da próxima diagonal. 3d3. 23 elétrons. Quantos elétrons tem no subnível 3D? 3. Então, essa é a resposta do exercício. Muito bem. Nós estamos falando, então, de átomos neutros. E se eu tiver íons? Se eu tiver íons, para os cátions perdem elétrons. Eu vou ter que retirar elétrons da distribuição eletrônica. Então, para o ferro, se o ferro for 2+. Primeiro eu vou fazer como se ele não tivesse carga elétrica. Então, vou fazer lá para 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. De qual camada eu vou retirar elétrons? Da última camada, que é chamada de camada de valência. A camada de valência é o número grande da frente, o maior, o mais longe do núcleo. Qual que é a camada de valência? 4s. Então, agora sim é que eu vou retirar os elétrons. Olha aqui, ele é 2+. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons. De onde eu vou tirar? Do 4. Então, o 4s2 vai sumir. Ou seja, eu não tenho mais elétrons na camada 4. Eu só tenho elétrons na 3D. Então, significa que agora eu tenho essa distribuição eletrônica para o íon, para o cátion do ferro. Eu faço a distribuição eletrônica e depois é que eu vou retirar os elétrons. Quando eu tenho ânions, eu já vou somar o número de elétrons ao que ele tinha e fazer a distribuição eletrônica com esse número total. Então, por exemplo, o enxofre. Se ele não tivesse carga elétrica, ele teria 16 elétrons. Esse menos 2 significa o quê? Significa que ele ganhou 2 elétrons. Lembra lá que um ânion é formado quando ganha elétrons. Então, ele ganhou 2. 16 mais 2, 18. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica para 18 elétrons. E aí fica assim a distribuição eletrônica. 2, 4, 10, 12, 18 elétrons, certo? Um último exercício. Configuração eletrônica do íon K+. Então, olha lá o potássio. Positivo, cátion. Cátion significa que perdeu elétrons. Como ele só tem uma carga elétrica, ele perdeu um só. Então, o que eu faço? A distribuição eletrônica para 19 elétrons, que era o número que ele tinha antes de perder. Depois disso é que eu vou tirar da última camada, da camada de valência, um elétron. Tirei lá do 4s1, então essa é a distribuição eletrônica para o íon do potássio. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo e assistir mais uma vez, prestar atenção. Bons estudos!